Olá, bom dia para você que está aqui conosco mais esta manhã. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui para a nossa reflexão diária na palavra do Senhor. E o nosso texto de leitura hoje está em Efésios capítulo 2 e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 22. E diz assim esse texto: lembre-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construindo sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Agora nós vamos ler a reflexão do Pão Diário, baseado nesse texto, que tem como título Destruir muros em favor da união. As famílias e amigos tinham permanecido separados pelo Muro de Berlim desde que o governo da Alemanha Oriental o erguera em 1961. Essa barreira impedia que os cidadãos fugissem para a Alemanha Ocidental. Na verdade, de 1949 até o dia em que a estrutura foi construída, estima-se que mais de 2,5 milhões de alemães conseguiram ir para o lado ocidental. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, de frente para o muro em 1987, disse: "Derrube este muro." Suas palavras geraram uma onda de mudanças que permitiram a sua queda em 1989 e a gloriosa reunificação da Alemanha. Paulo escreveu sobre um muro de inimizade derrubado por Jesus. O muro existia entre os judeus, povo escolhido de Deus, e os gentios, os outros povos. Era simbolizado pelo Soreg, parede divisória, no antigo templo erguido por Herodes o Grande em Jerusalém. Impedia os gentios de irem até além dos pátios externos do templo, embora dali pudessem ver os pátios internos. Mas Jesus trouxe paz e reconciliação entre judeus e gentios, entre Deus e todos os povos. Jesus fez isso ao derrubar o muro de inimizade que nos separava por sua morte na cruz. As boas novas de paz possibilitam a união de todos pela fé em Cristo. Muitas coisas nos dividem, mas pela graça de Deus esforcemo-nos para viver a paz e a união encontradas em Jesus. Amém? Que você tenha um dia e uma semana abençoada e continue ouvindo e refletindo, na palavra, e nós nos encontramos aqui amanhã novamente.
Tenha um bom dia e fica na paz do Senhor.